Graça e paz, gente. Meu nome é Indiara. Quero falar hoje sobre a mulher sunamita. Eu quero ler 2 Reis, capítulo 4, versículo 8. Certo dia, passou Eliseu por Sunem, aonde se achava uma mulher rica, o qual o constrangeu a comer pão. Daí, todas as vezes em que passava por lá, entrava para comer. Ela disse ao seu marido: Vejo que esse homem que sempre passa por nós é santo homem de Deus. Façamos-lhes, pois, em cima um pequeno quarto, obra de pedreiro, e ponhamos nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e um candeeiro. Quando ele vier à nossa casa, retirar-se para ali. Essa história acontece em Sunem. Quando se refere a sunamita, é a pessoa que nasce em Sunem. No meu caso, eu sou de Brasília, então ia se referir a brasiliense. Sunamita, a Bíblia fez questão de falar que ela era rica. E ela era rica e ela observou que ele era um santo homem de Deus. A segunda qualidade dela era observadora. Mas ela não só observou, e ela falou ao seu marido: façamos um quarto, obra de pedreiro. Naquela época, para você fazer um quarto ou um cômodo, obra de pedreiro, era mais complexo do que hoje. Naquela época, as pessoas moravam-se em tendas, porque para você fazer um quarto, algo que exigisse que fosse um pedreiro, tijolos, era mais trabalhoso. Não tinha materiais de construção como tem hoje. Então, hoje eu quero construir algo na minha casa, na esquina da minha rua, tem um material de construção, eu compro. Naquela época, não. Então, ela, além de ser rica, ela era generosa. Ela observou ela observou o que um profeta precisava. Não, o Eliseu, ele precisava de privacidade. Por exemplo, se fosse hoje. Hoje eu não tenho um quarto sobrando na minha casa. Então, se alguém viesse dormir na minha casa, ia dormir no sofá. E teria transição de pessoas. Iam passar pessoas pela sala. Ele não ia ter privacidade para fazer um estudo, uma oração. E ela viu as necessidades do profeta. Tanto que ela pediu para que no quarto tivesse uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro. Então ela viu aquelas qualidades do profeta. Um dia, vindo ele para ali, retirou-se para o seu quarto e deitou. Então disse ao seu moço Geazi: chame a sunamita. Chamando-a, ele e ela se pôs diante do profeta. Este disse ao seu moço: dize-a, eis que tu tens tratado com muita abnegação. E o que há de fazer por ti? Haverá alguma coisa que se fale ao teu favor ao rei, ao comandante do exército? Ela respondeu: habito no meio do meu povo. Em algumas traduções não me falta nada. Então Eliseu, ele se sentiu constrangido com o cuidado, a dedicação daquela mulher. E aí ele foi e perguntou: você quer que eu faça algo por você? Quer que eu fale com o rei? Porque ele tinha influência naquela época. Quer que eu fale com o comandante do exército? E ela falou: não, não preciso de nada, eu tenho tudo aqui. Quando ela construiu o quarto, gente, ela não fez esperando algo em troca. Ela não fez: eu vou construir esse quarto, eu vou fazer essa obra aqui, esperando, porque se ele me perguntar alguma coisa, eu vou querer um terreno, eu vou querer uma terra, eu vou querer X e Y. Não. Ela fez de bom grado, ela fez de um coração generoso. Ela serviu sem esperar recompensas. Servir sem esperar recompensa é poupança celestial. Dica: generosidade atrai milagre. Em 2 Coríntios 9:11 diz assim: serão enriquecidos para serem generosos em qualquer situações. Então ela teve esse coração generoso. E Eliseu quando ela falou que não queria, não precisava de nada, habitava no meio do teu povo, que estava ali, Eliseu não se falou: não, eu vou fazer ainda algo por essa mulher. E ela saiu e disse-lhe Eliseu: o que há de fazer por ela? Geazi, que era um servo de Eliseu, respondeu: ora, ela não tem filho e seu marido é velho. Pronto. Quando a gente busca, lá em Mateus 6,33, diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça,
e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele se refere ao básico, é o alimento, o vestimento, mas em Salmos 37, versículo 4 diz: agrada-te do Senhor e ele satisfará o desejo do teu coração. É mais do que um básico, é um plus. Então, quando ele se referiu primeira vez a Sunamita, o que eu posso fazer por ti? Ela muitas vezes ela olha pro básico. Não, eu sou rica, eu tenho boas terras, eu tenho uma propriedade, eu não preciso de nada, Eliseu. Mas ele não ficou satisfeito. E aí ele foi pro seu servo, Geazi, e falou: o que que a gente pode fazer por essa mulher? Porque ele ficou tão constrangido com a bondade do coração dela. E Geazi, olha, a gente tá aqui nessa casa, não tem nenhuma criança correndo. Ela não tem filhos. E olha o esposo dela, já é avançado de idade. Eliseu, é isso. Aí Eliseu disse: chame-a. Chamando-a, ela se pôs à porta. Disse-lhe o profeta: por esse tempo, daqui 1 ano, abraçará a um filho. E ela disse: não, meu senhor, homem de Deus, não minta a sua serva. Gente, creio eu, quando a Bíblia fala que o esposo dela já era avançado de idade, uma época ele já foi novo. Então, creio eu que ela quis sim ser mãe, mas por uma esterilidade dela ou um problema do esposo, ela não pôde realizar esse sonho. Então, eu imagino ela por muito tempo procurando por tratamentos medicinais, naturais daquela época, e não foi possível ser mãe. E eu creio que ela já tinha desistido disso. Para ela não era uma possibilidade mais ser mãe. Ela já tinha feito de tudo e não era mais possível. Então ela já tinha tirado aquilo da cabeça, o esposo já estava avançado de idade e não existia mais a possibilidade de ser mãe. Por quê? Naquela época, quando você era casada e você não tinha filhos especificamente homem, quando o seu esposo morresse, você perderia tudo. Você perderia o seu nome, perderia a terra, você se tornaria uma viúva e dependia de doações. Então, quando ela não realizou esse sonho, tudo, ela ficou: isso não é possível mais. E ela se conformou com essa situação. E quando Eliseu virou e falou: daqui 1 ano você vai segurar não foi uma criança, foi um filho, homem. Ela virou e falou: não minta para a sua serva, porque ela não acreditava mais nessa possibilidade. E o que aconteceu? Concedeu a mulher e deu à luz a um filho no tempo determinado, quando se fez 1 ano, segundo disse a Eliseu. Então, ela foi. E Deus realizou, como foi lá em Salmos 37.4, agrada-se do Senhor e ele considerará os desejos do seu coração. Deus sabia que estava lá no íntimo dela e Deus concedeu isso para ela. Minha irmã, eu não sei qual é o milagre que você precisa, eu não sei o que passa na sua vida, mas creia. Creia no sobrenatural de Deus. Creia que Deus considerará o desejo do teu coração, até no íntimo. Deus vai conceder o milagre. Continuando. Alguns anos depois, no tempo da colheita, o menino saiu para encontrar com o pai, que estava no campo, com os trabalhadores que faziam a colheita. De repente, ele começou a gritar para o pai: ai, que dor de cabeça! Então o pai disse a um dos empregados: leve o menino para a mãe. O empregado carregou o menino até o lugar onde a mãe estava. Ela ficou com ele no colo até o meio-dia. E então ele morreu. O menino morreu. Ela o tomou e o levou até o quarto do homem de Deus e fechou a porta e saiu. E chamou seu marido e disse: mande um dos moços e uma das jumentas, para que eu vá até o homem de Deus. E ele disse: por que vá hoje? Não é lua nova e nem sábado? E ela disse: tá tudo bem. Em outras traduções ela disse: vai tudo ficar bem. Gente, que equilíbrio dessa mulher. O filho dela morreu. Não é que ele quebrou um pé, ou quebrou um dedo, ou tá com garganta inflamada, ou tá com uma gripe, uma virose, e ele morreu. A Bíblia não relata que ela saiu no meio da rua gritando, se descabelando,
ou que ela condenou porque Deus fez isso, ou porque ela começou a xingar todo mundo, ou porque ela perdeu o chão, ela estava no direito dela de sofrer o luto. Mas não. O menino morreu no colo dela, né, nas pernas dela. Ela pegou o menino do colo e levou. Porque o quarto em que ela fez a obra também é o quarto do milagre. Ela levou o menino para o quarto e fechou a porta. Eu imagino que o empregado, as pessoas que estavam ao lado dela, quando viu a morte do menino, falou: acabou. Sunamita, seu filho morreu, vamos cuidar do velório, vamos fazer o sepultamento. Acabou. E ela falou: ninguém trisca no meu filho. Colocou ele no quarto, trancou a porta e pegou a chave: ninguém trisca. Porque o Deus que me deu é o Deus que sustenta. Eu vou aonde tem a vida. Quem profetizou a vida do meu filho é quem vai profetizar que ele vai voltar a viver. Ela teve fé, ela teve iniciativa, ela não ficou desesperada. Gente, a situação era de morte, era uma situação de ter desespero. E ela não ficou, ela não perdeu o chão. E ela continuou ali. O marido dela foi lá, questionou, ela falou para ele: vai ficar tudo bem. Porque ele estava lá no campo, estava na colheita, devia estar com a cabeça quente, mas ela foi sábia. Ela edificou a sua casa. Ela virou pro esposo dela e falou: vai ficar tudo bem. Então ela pediu para um servo arrumar uma jumenta e ela falou pro servo: caminhe o mais rápido possível, não para e vai para onde eu te mandar. Partiu, pois, e foi ao encontro do homem de Deus no Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Gease, seu servo: olha lá a sunamita. O Eliseu estava lá no Monte Carmelo. Quando ele viu a sunamita, ele levou um susto, porque era hábito ela ir ao encontro dele quando era a lua nova ou quando era aos sábados. Mas um dia normal, um dia normal, ele viu a sunamita e ele falou para o seu servo: olha lá, aconteceu alguma coisa. E agora correu o servo Gease e falou com ela: vai tudo bem contigo? Vai tudo bem com teu marido? Vai tudo bem com teu filho? E ela respondeu para ele: vai tudo ficar bem. Porque ela sabia que quem ia resolver a situação dela não era Gease, era Eliseu. No momento de desespero, ela não perdeu tempo gritando no meio da rua, falando para pessoas que não poderiam resolver o problema dela. No momento de desespero, ela não saiu falando para a vizinha, desabafando com a vizinha, não saiu postando Instagram da vida, se fosse nos dias de hoje. Ela não tinha tempo para perder. O filho dela estava morto desde meio-dia. Ela teve que pegar um jumento e se deslocar de uma cidade para outra. Dizem que o trajeto de uma cidade para outra é quase 40 km. Então, ela não poderia perder tempo. Quando Gease foi ao seu encontro, ela falou: vai ficar tudo bem. Chegando, pois, ao homem de Deus no monte, pegou nos seus pés e Gease quis retirá-la de lá. Porém, o homem de Deus disse: deixa, porque a tua alma está triste e amargurada. Disse ela: pedi eu ao meu senhor algum filho? Não disse eu: não me enganes? Disse o profeta a Gease: cinge os lombos, toma o meu bordão contigo e vai. Se encontrar alguém, não saude. Se alguém te saudar, não lhe respondas. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém, disse a mãe do menino: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. Então ele se levantou e a seguiu, Gease, né? Gease passou diante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não houve voz nem sinal de vida. Então voltou a encontrar-se com Eliseu e lhe deu aviso. E disse: o menino não despertou. Tendo o profeta chegado à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ela foi ali ao encontro de Eliseu e ela falou, ela questionou o que estava na alma dela, ela desabafou. Eu não disse para que não me enganes, porque ela não estava mais acreditando que ela ia ser mãe. E quando aconteceu isso, ela falou: mas eu nem cheguei a pedir. Como que Deus me deu e Deus não vai sustentar a sua promessa? E Eliseu, vendo aquilo, pediu para o seu servo ir e levar o cajado dele, né? E colocar no rosto do menino para que o menino voltasse a viver. O servo foi e não aconteceu nada. O menino não voltou a viver. Eu imagino Gease ali na casa da sunamita e fala: olha, eu fiz o que Eliseu pediu. Eu tô aqui com o bordão, né?
E o menino não voltou a viver. Então, com o cajado, o menino não voltou a viver. Então, olha, Sunamita, o menino já morreu, vamos sepultar. E ela não aceitou. Eu imagino aquela mulher ali sendo bem persistente, falou, não, se fosse pro menino voltar a viver, Eliseu já tinha falado, mas Eliseu te deu uma ordem, Eliseu te deu um comando, vamos voltar a Eliseu. E o caminho, igual eu comentei, é um caminho longo. Então volta a Sunamita até Eliseu, chama o profeta e Eliseu vai até a casa dela. Chegando lá, Eliseu encontra o menino morto sobre o quarto em que ela tinha construído para ele. Então entrou, fechou a porta sobre ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou sobre o menino e pondo a boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos dele, as tuas mãos sobre as mãos dele, se estendeu, e a carne do menino aqueceu. Então se levantou, andou no quarto uma vez para lá, uma vez para cá, tornou a subir e estendeu sobre o menino. Este então espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então chamou a Gease e disse, chame a Sunamita. Ele a chamou, apresentando-se ao profeta, e esse lhe disse, toma o teu filho. Ela entrou, lançou aos pés dele, prostou-se em terra e tomou seu filho e saiu. Olha que milagre, olha que persistência. Ela estava diante de um cenário que era negativo, um cenário que para muitas pessoas não tinha saída. E ela foi ao encontro do milagre, ela não desistiu e ela alcançou. Ela pegou o seu filho com vida e ela saiu. Gente, que história. Meu coração ciente com a história da Sunamita. Mas a história dela não acabou aí. Isso tudo aconteceu no capítulo 4 de 2 Reis. Aí passa capítulo 5, 6, 7. E no capítulo 8, a Sunamita, ela retorna a história de Sunamita. No capítulo 8 diz assim, e falou Eliseu àquela mulher, cujo filho ele ressuscitara, dizendo, levante-se e vai, tu e a tua família. Peregrina onde puder peregrinar, porque o Senhor chamou a fome a essa terra, a qual ficará por 7 anos a fome. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus. E foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus por 7 anos. Gente, eu creio que ela era uma mulher firme na palavra do Senhor. Ela era uma mulher ali consistente. Conforme o esposo dela disse no relato aqui, que ela era na lua 9 e aos sábados. Ela ia ao encontro do profeta. Eu creio que ela levantava altares para Deus. Eu creio que ela levantava adoração. Ela era uma mulher que tinha um coração voltado ao Senhor. E ali, na terra, ali houve fome. Aqui fala, o Senhor chamou fome à terra. Então, naquele momento, Deus colocou no coração de Eliseu para falar para a mulher não enfrentar aquele momento de fome, e sim sair daquela terra. E quando Eliseu falou para ela deixar aquela terra, o que ela fez? Levantou-se a mulher e fez conforme a palavra de Deus. Ela não questionou, Deus, mas por que eu vou ter que sair? Para onde eu vou? Por que eu vou? Quando eu vou voltar? Ela não questionou, e sim ela levantou e obedeceu. Mais uma virtude da Sunamita, ela era obediente. E ali ela fez, conforme foi ordenado, ela foi para a terra dos filisteus, não preciso nem falar que terra era essa, e ela ficou ali por 7 anos. Naquela época, quando uma pessoa deixava suas terras por muito tempo, ela perdia a terra não era mais dela. E a terra ou voltava para o rei, voltava para o estado, ou o rei designava a terra para outra pessoa, então ela perdeu. E aqui conta, e sucedeu que no fim dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus. Então, quando ela voltou da terra dos filisteus, ela não tinha mais terra. Lembra que ela era uma mulher rica, a terra dela tinha colheita, era uma mulher muito próspera. Então, ela perdeu tudo. Ela perdeu toda a terra dela, toda a riqueza dela. E aí, quando ela voltou, creio eu, que falaram assim para ela, Sunamita, é o seguinte, você tá pobre, você não tem mais terra, a terra agora tá na posse do rei, e acabou, volta do zero. E mais uma vez, ela não aceitou aquele decreto. Ela falou, como que eu vou recuperar essa terra? Ixi,
só com o rei agora. Ela falou, então eu vou falar com o rei. Imagino falando, não, Sunamita, já eras, não tem mais terra nenhuma. Ela, vou falar com o rei. E vou pegar meu filho aqui e vou até o rei falar com ele. E eu imagino o esposo dela, alguém falar, vai amanhã. Ela, não, eu vou, é hoje. Cheguei hoje, vou hoje falar com o rei para ele me devolver minha terra. Só que nesse meio termo, o Geazi, que era lá o servo lá de Eliseu, tava lá no rei. Tava lá, estavam batendo lá um papo, e o rei tava falando, Geazi, me conta as obras de Eliseu. E Geazi tava contando a história de Sunamita, do como Deus tinha usado Eliseu para trazer à vida o filho dela. Presta atenção no que aconteceu. E sucedeu no fim dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar o rei pela sua casa e pelas suas terras. O rei falava com Geazi, servo do homem de Deus, dizendo, contando. E o rei disse, conta-me as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que Geazi, contando ao rei como Eliseu ressuscitou um morto, e eis que a mulher cujo filho ressuscitara clamou ao rei pela sua casa e pela sua terra. Então disse Geazi, meu senhor, essa é a mulher com quem eu estava te falando. Essa era a mulher do milagre. Gente, ela chegou no momento certo. Se fosse qualquer outro momento, o rei não poderia não atender, não poderia ter acreditado na história. Mas Geazi estava falando dela. E no momento certo, ela chegou. E Geazi, olha, meu Deus, meu rei, para quem eu estava te falando, olha a mulher aqui. Aqui o filho. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe contou. Então o rei lhe deu um oficial e disse, faz-lhe restituir tudo o que era seu e todas as rendas da terra, desde o dia em que ela deixou até agora. Olha, gente, eu fico arrepiada. Deus não só devolveu a terra dela, mas tocou no coração do rei para que devolvesse até a rentabilidade da terra, de 7 anos que ela ficou fora. Então ela pegou o seu filho e saiu mais uma vez. Deus restituiu a família dela, Deus restituiu a propriedade dela, o lucro daquela mulher, porque ela foi perseverante, ela não desistiu, ela foi generosa. Generosidade atrai milagres. Ela teve não só o milagre da família, mas ela teve o milagre financeiro. Servir sem esperar recompensa é poupança celestial. E a poupança dessa mulher foi uma poupança grande, porque não lhe faltou nada. Nada, nada, nada. Então eu quero que vocês fiquem com essa palavra de perseverança. Mesmo em um cenário negativo, em um cenário que falar não adianta você correr atrás, não adianta você continuar, seja perseverante, que Deus vai honrar vocês em tudo e não vai faltar nada para a vida de vocês. Amém? Tenha um dia abençoado.